Galeras e galeras, beleza? Eu sou o Gustavão, você está no canal Grandes Navegações e hoje a gente veio aqui para fora para ver o mundo como o mundo realmente é, para navegar sobre uma mudança conceitual que está sendo produzida pelo Serviço de Classificação do Relevo Brasileiro. Durante muito tempo, nós trabalhamos com propostas de relevo brasileiro, de classificação, que mudaram ao longo do tempo. A primeira classificação, lá do professor Haroldo de Azevedo, os critérios eram meramente critérios de altimetria. Depois, nós passamos com o professor Aziz Absaber a um critério que já envolvia os processos erosivos ali. E mais recentemente, no final dos anos 80, com o professor Jurandir Rossi, um mapa bem completo, constando lá 11 unidades de planalto, 11 unidades de depressão e 6 unidades de planície. Mas isso está em mudança. Na nova proposta do Serviço de Classificação do Relevo Brasileiro, um consórcio formado por integrantes do IBGE, do Serviço Geológico Brasileiro, da Sociedade Brasileira de Geomorfologia, a proposta inclui mais 2 unidades. Então, com mais 3 unidades de classificação do relevo que a gente já tinha, passaremos agora a ter 5 unidades de relevo. Vão lá as planícies, que são as áreas mais baixas sujeitas ao acúmulo de sedimentos. As depressões passarão a ser chamadas de superfícies rebaixadas, áreas erodidas. O tabuleiro, que é uma nova classificação aí, que agora tem uma parte só para ela, são superfícies sedimentares pouco dissecadas, estão distinguindo aí os tabuleiros das planícies. Os planaltos como áreas elevadas com erosão dominante e as montanhas como relevos elevados com grande dissecação. Nosso trabalho agora, a nossa viagem, a nossa navegação é ir até lá, na Serra do Curral, para conhecer melhor essa nossa montanha mineira. Bora lá, galera! Chegamos, galera, nós viemos de lá. Essa é a depressão de Belo Horizonte. Como a gente já sabe, a depressão é uma formação geológica em que a gente tem um rebaixamento por processos erosivos. É uma área em que predomina o processo de desgaste erosivo, mas está mais baixo do que o seu entorno. A nova classificação do relevo do Brasil, que ainda não saiu, mas está no forno, em breve a gente vai ver essa publicação, ela vai transformar essas áreas que nós hoje chamamos de depressão, ela vai chamar somente de terrenos rebaixados. É assim que nós vamos conhecer essa área aqui. Agora, o mais importante da nossa visita aqui na Serra do Curral é poder mostrar para você a montanha de Belo Horizonte. Depois de tantos anos com a gente respondendo sempre em sala de aula aquela pergunta se no Brasil tem montanhas, finalmente a gente pode dizer que sim, com a nova classificação do relevo brasileiro, essas elevações aqui, a Serra do Curral, que a gente sempre entendeu como um relevo montanhoso, passa agora a ser classificado como uma montanha. É uma formação que se deu por processos orogênicos da mesma forma que aconteceu lá na Cordilheira dos Andes. A diferença fundamental é que esse surgimento começou há mais de 2 bilhões de anos. Então nós tivemos uma primeira fase de deposição de sedimentos e uma segunda fase em que esses sedimentos foram comprimidos por uma atividade tectônica e isso tudo foi jogado para cima, muito mais alto do que a gente está vendo aqui. Mas com essa nova classificação conceitual, o que antes a gente chamava apenas de serra, agora nós vamos dizer que é um relevo montanhoso marcado pela presença de montanhas. Nesse nosso caso, a gente está vendo aqui um processo erosivo provocado por um processo de intensa mineração e, pelo visto, uma mineração não tão cuidadosa assim. Esse é o cenário que a gente encontra em boa parte aqui do quadrilátero ferrífero. Na formação da Serra do Curral, nós estamos aqui numa grande estrutura que integra a Cordilheira do Espinhaço. Ela começa lá atrás, lá na Serra da Piedade, e ela vai se estender por toda essa face sul aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, integrando lá na face mais leste com o que a gente chama de Serra do Espinhaço, que é uma formação que agora nós podemos chamar não só de cordilheira, mas como montanha, e que vai se estender até praticamente a Bahia. Um conjunto de processos geomorfológicos que durante muito tempo a gente não classificava como montanha, mas agora é sim, montanhas de Minas. Esse é o canal Grandes Navegações. Se você está curtindo o canal, você tem que se inscrever aqui com a gente para não perder as novidades, curtir, deixar seu comentário, a sua pergunta e seguir para os novos vídeos. Grande abraço, fica com a gente, até o próximo.